Estamos de volta conversando com o superintendente da CGU, Controladoria Geral da União, gente. E é importante que é o Nilo que está aqui com a gente, Osmar Nilo, e a gente falava das emendas PIX à fiscalização, mas deixa eu fazer só uma pausa, porque eu gostaria de saber como é que a CGU trabalha, se ela é provocada numa ação, se ela acompanha em tempo real os recursos federais que chegam, se ela tem parceria com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, como é que é o trabalho de vocês? As operações, as auditorias, eu queria que você explicasse para o nosso público ficar sabendo. Interessante, Astério. Como que funcionam as ações da CGU? Nós identificamos e realizamos o nosso planejamento anual de auditorias, de avaliações, dos trabalhos que vão ser realizados baseado em critérios de riscos. Então, identificamos os riscos relacionados às políticas públicas que são financiadas com o governo federal e, a partir desses riscos, planejamos os nossos trabalhos. E também realizamos o monitoramento de todos os recursos transferidos pelo governo federal para os entes subnacionais e para as unidades do governo federal no estado do Acre. E a partir desse monitoramento são identificados riscos relevantes que possam impactar na política pública que está sendo implementada. Um risco relevante é uma licitação que não está adequada? Pode ser. Uma carona que não está muito adequada, assim? Pode ser, esse é um dos riscos relevantes, mas também tem outros riscos. Por exemplo, podemos pensar numa população indígena que não está sendo atendida com uma alimentação básica, que tem restrição de alimentação e que deve ser atendido por um órgão federal, mas também temos várias situações desse tipo de contratações públicas que têm riscos relevantes, sejam por a sua materialidade, ou seja, por um valor muito alto envolvido naquela contratação, seja porque alguma ação relacionada àquela contratação não tem aparência de regularidade, e aí, identificado esses riscos, Astério, a CGU passa a executar uma atuação. Mas também trabalhamos com demandas externas, com demandas da população, como eu falei, que tem o nome do sistema Fala BR, a população que estiver necessitando ou tiver conhecimento de alguma malversação, de alguma má utilização de recursos públicos federais, pode comunicar a CGU pelo Fala BR, essa demanda vai ser tratada pelo nosso órgão de ouvidoria e vai ser direcionada para que a CGU realize alguma ação baseada naquela demanda da população. É até interessante falar sobre como que a CGU trabalha, porque nós temos hoje um relatório publicado pela Controladoria Geral da União. No dia de hoje? No dia de hoje, há poucas horas. Acredito que há cerca de 2 horas esse relatório foi publicado. Ele está lá disponível para a população. Se você tiver algum problema para localizar, você digita lá relatórios CGU e filtra lá pelo Acre. Você vai encontrar um relatório que publicamos hoje sobre uma situação de adesão à ata de registro de preço na Fundação Hospitalar do Estado do Acre. A CGU identificou essa contratação com recursos públicos do Sistema Único de Saúde, ou seja, recursos federais, e a CESAC estava utilizando os recursos federais, a Fundação Hospitalar, estava utilizando esses recursos federais para realizar a aquisição de álcool em gel e fitas de glicemia. São itens comuns, o álcool 70 ele é encontrado com facilidade nos supermercados e a Fundação Hospitalar estava adquirindo esse item por cerca de R$ 25,00 a unidade. E eles estavam comprando uma quantidade enorme desses itens. O contrato era de R$ 1.700.000 para aquisição de álcool 70 ao preço de R$ 25,00 a unidade, sendo que no supermercado a gente compra o álcool 70 ali por... Exatamente, 8, 10, 12. A média é 10. Exatamente. Então, verificamos ali um risco muito grande nessa contratação, um risco de sobrepreço muito grande. Para você ter ideia, a fita de glicemia, a caixa, era adquirida por R$ 253,00, acredito que seja esse o valor, enquanto que a própria Fundação Hospitalar tinha um contrato vigente que ela poderia adquirir essa fita de glicemia por R$ 47,00. Nossa, que diferença doida. E a própria Fundação Hospitalar ela tinha a opção de adquirir, num contrato válido também com outra empresa, ela tinha a opção de adquirir o álcool 70 por R$ 10,00, porque ela tinha um contrato válido para adquirir o álcool por R$ 10,00, mas não. Preferiu aderir a uma ata de registro de preços do município de Itacoatiara, no interior do Amazonas, e adquirir esse álcool em gel esse álcool 70 por R$ 25,00. Então a CGU identificou que essa despesa seria um risco muito grande, que haveria ali um risco de sobrepreço muito grande, fez uma atuação preventiva, chegamos logo que foi feita... Impediu a aquisição. Exatamente, logo que foi feita... Isso aqui é bom no trabalho da CGU. Exatamente. Porque aí não está investigando o que aconteceu, mas impediu que acontecesse. Exatamente. A atuação preventiva da CGU... Né? Atuou logo durante a adesão. adesão. Deveria, porque às vezes
um gestor 4, 5, 6 anos depois é que vai, ó, gestor fulano de tal, ele já assumiu, uns já até faleceram e vai identificar que houve um problema. Astério, e depois que o dinheiro é gasto, depois que a despesa é executada, que o recurso não está mais na mão do governo, é muito difícil você recuperar. As ações de recuperação do Estado, elas têm uma baixa efetividade. Mas nesse caso não, a ação preventiva evitou o gasto. Então a gente tinha um contrato de 1.700.000, nesse exemplo que eu dei da Fundação Hospitalar, Sim. que foi o relatório publicado hoje, num contrato de 1.700.000, 1.400.000 era sobrepreço. Então a gente evitou um prejuízo de 1.400.000 em uma contratação pública. E isso analisando os riscos daquela contratação previamente, Sim. nesse trabalho que a gente faz de avaliação dos riscos das contratações públicas, nos riscos da execução da política pública, atuamos preventivamente e evitamos um prejuízo para o Estado. Questão das emendas PIX, que essa está na boca do povo, está todo mundo falando. E aí o que se lamenta, e aí eu dou razão para o ministro Flávio Dino, é uma opinião pessoal, tem que ter transparência. É recurso público, tem que ter transparência. Só que parlamentares argumentam de que não é um papel do Executivo, da CGU, do TCU, dos TCS fiscalizarem. Exatamente. As emendas PIX é um assunto muito complexo. Muito. O deputado ele tem ali uma liberdade de direcionar os recursos federais que são concedidos pelas emendas parlamentares para os entes federados, para a sua base política, e nós vemos isso com uma ação positiva do governo de descentralizar a execução do recurso, mas entendemos que tem que haver uma fiscalização maior, tem que haver uma transparência maior, e o ministro Flávio Dino também entendeu assim e determinou que a CGU fizesse um levantamento de todas as emendas PIX executadas pelos entes subnacionais e organizações do terceiro setor durante o ano de 2024. Fizemos esse levantamento, foi um trabalho árduo. Acre já fez o levantamento? Sim, fizemos o levantamento em 9 municípios Inclusive, do Acre. saiu matéria, né? 7 municípios do Acre. Foram 9 entes federados, né? 9 porque incluímos entes, né? o governo do Estado e 8 municípios. 9 entes federados que realizamos a fiscalização. Teriam 7 municípios que teriam que prestar conta até o dia 31 de dezembro, saiu na imprensa. Eu não tenho, não faz parte da atuação da CGU. A CGU fez o levantamento inicial desses 9 municípios, tentando identificar como esse recurso é gasto na ponta. Exatamente. Qual é o problema de transparência? É com pessoal, é com posto de saúde, é com medicamento e tudo, quer dizer, é confuso e complexo. Exatamente, é um problema de transparência, porque a população, no modo geral, ela não sabe como que esse recurso é gasto lá. E por que ela não sabe? Ela não sabe porque essas informações elas não são repassadas pelos municípios. Em emendas especiais, as conhecidas emendas PIX, por exemplo, o recurso ele é repassado diretamente para o ente subnacional ou para a entidade do terceiro setor, e a entidade do terceiro setor ou o ente subnacional, o município, ele executa diretamente esses recursos sem informar para o governo federal em que ele gastou, sem ter um plano de trabalho, um projeto, não tem nada relacionado à execução daquela despesa. Parece que é dinheiro privado, você pega, gasta com o que quer. Exatamente. Com tinta, paga alguém, paga um amigo, aluga um carro, aluga um barco, faz um monte de loucura. Exatamente. E o governo federal precisa de um retorno. A população, de modo geral, ela precisa de um retorno da execução da política pública, desse recurso descentralizado, como que ele está sendo gasto na ponta, como que ele está atendendo a população. Porque a nossa preocupação é essa, o recurso federal ele é repassado para os entes subnacionais, para o município, para o Estado, mas a gente tem que saber como que ele está sendo executado e se ele está sendo bem executado, se ele está atendendo aos anseios da população. Então a CGU ela fez esse levantamento de como estariam sendo gastas as emendas especiais, as conhecidas emendas PIX, quem seriam os destinatários desses recursos, as empresas destinatárias, as pessoas físicas destinatárias desses recursos e quais eram os riscos relacionados àquelas contratações. Sim. Um trabalho inicial, ele fez o levantamento dos recursos repassados para organizações do terceiro setor, fiscalizamos de modo nacional os recursos repassados por organizações do terceiro setor e estamos partindo para um passo agora de fiscalizar os municípios que mais receberam emendas PIX. No caso do Acre, nós tivemos Sena Madureira com 40 milhões, mais ou menos, né? Foi muito. 47 milhões de emendas PIX em Sena Madureira. Rio Branco, né? Cruzeiro do Sul, Rio Branco, o governo do Estado também recebeu um número vultoso de emendas PIX. Né? E estamos organizando uma fiscalização desses recursos e tentando entender como que eles foram executados pelos entes subnacionais e quais são os modos de dar transparência. Agora tem como rastrear, né? E saber como foi gasto. Isso tem, né? O governo federal ele consegue rastrear até o recurso,
falando de emendas PIX, né? Sim. Falando da emenda PIX, o governo federal ele consegue fiscalizar até o recurso chegar no caixa da prefeitura. A partir que o recurso chegou no caixa da prefeitura, em relação às emendas PIX, o governo perde o controle de como que aquela despesa foi executada. Aí é que está o nó górdio. Esse é um dos problemas, o e por isso que a gargalo. CGU fez um levantamento de como que esses recursos estavam sendo executados. O que a CGU fez? Elaborou um sistema e possibilitou ao município que ele cadastrasse como foi a execução daquela despesa. Porque hoje, muitas das despesas... Que é o que o ministro Flávio Dino pediu pediu e que o Congresso fez os critérios, né? Exatamente. A Câmara e o Senado fizeram novos critérios para poder identificar como é que se gastou o dinheiro, porque é dinheiro público, né? Exatamente. E um dos pontos de destaque nas recomendações do ministro Flávio Dino é a existência de um plano de trabalho. Ou seja, o município mínimo. tem que dizer em que ele vai gastar o recurso. Como é que eu vou pegar um dinheiro e sem dizer como é que vai ser gasto, né? A CGU trabalha, me parece que em parceria com a Polícia Federal também, né? E outras instituições. Temos diversas ações com vários órgãos parceiros. MPF também. Entre eles o MPF, o Ministério Público Federal, Polícia Federal, o Tribunal de Contas do Estado, TCE o Ministério também. Público Estadual. Todos esses órgãos são parceiros da CGU em vários trabalhos conjuntos. E eu posso te dar como exemplo a Operação Demétrios, realizada na semana passada, que foi uma parceria da Polícia Federal com a Controladoria Geral da União para investigar um caso de pagamento de vantagens indevidas na Secretaria de Urbanismo do Estado do Acre para a contratação de projetos para a construção de rodovias no Estado. Feijó em Vira, eram 3 rodovias que eram objetos daquela contratação. A CGU executou em 3 estados, no estado do Acre, no estado do Amazonas, lá em Manaus, e no estado de São Paulo. Foram alvos distribuídos nesses 3 estados, contou com 8 servidores da CGU, mais de 20 policiais federais, teve uma quantia de 6.900.000 de recursos apreendidos. Então, temos parcerias importantes, também temos parcerias importantes com o Tribunal de Contas do Estado, porque se demandas chegam à CGU que não tem recursos federais, nós encaminhamos para o Tribunal de Contas do Estado para que ele trate aquela demanda. Fizemos nesse ano de 2024 uma ação importante em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado, que foi a fiscalização das unidades de saúde. Fomos lá no pronto-socorro fiscalizar o atendimento direto da população, a fiscalizar as escalas de serviço, como que o cidadão estava sendo atendido no pronto-socorro de Rio Branco. Então temos várias parcerias aí que são importantes para fiscalizar os entes federados. O corpo técnico da CGU não é suficiente, né, para uma atuação tão importante? Nunca é suficiente. É importante falar do corpo técnico porque eu tenho lá 22 colaboradores diretos vinculados à CGU e eu tenho que agradecer imensamente aos nossos auditores, aos nossos técnicos, aos nossos servidores cedidos, porque são eles que fazem a CGU acontecer. Eu sou servidor de carreira, eu estou aqui hoje representando o órgão, mas eu devo todas as minhas falas, todas as ações da CGU foram realizadas pelos nossos servidores. Sem eles a gente não faria o trabalho que a gente faz. O número é sempre insuficiente, a nossa carreira ela faz muito com muito pouco. Somos 22 servidores no total, então nós temos diversas ações realizadas no ano de 2024. Eu agradeço muito porque recentemente recebemos mais 4 servidores, crescemos a nossa equipe, mas eu agradeço principalmente ao servidor que valoriza a sua carreira, que tem orgulho de trabalhar na CGU e que realiza essas fiscalizações importantíssimas para a sociedade, entregando a fiscalização das políticas públicas, contribuindo com a melhoria das políticas públicas. Acreditamos, inclusive, que esse servidor deve ser valorizado. Que bom, gente. Olha só, conversei com o Osmar Nilo, que é superintendente da CGU, e nós pretendemos trazer mais vezes, porque eu acho que a sociedade precisa ter conhecimento de que existem instituições, órgãos de controle que estão ali fiscalizando, acompanhando. A gente vê inúmeras operações da Polícia Federal, com a CGU, com o TCU e com outras instituições, como o Ministério Público Federal, cumprimentar o doutor Lucas também, que se dispôs, entrou de férias hoje, mas o ano que vem vai estar aqui no programa com a gente. Eu acho que é importante nós da imprensa darmos espaço para essas pessoas, para esses técnicos, servidores públicos, agentes públicos que estão aí trabalhando para proteger o erário. É isso. Nilo, muito obrigado pela sua vinda aqui. Obrigado mesmo. Astério, eu que agradeço pela oportunidade. A gente está finalizando o ano, demonstrando as ações da CGU, como que a CGU pode atender a sociedade. E, de novo, nos coloca à disposição, a CGU está à disposição da população para colaborar com a defesa do Estado, com a participação popular, com o controle interno e, principalmente, com o combate à corrupção em defesa do Estado. Obrigado.
Obrigado. A gente vai para o intervalo comercial e eu volto conversando com a criana de Rio Branco, a Valesca Souza, atleta de MMA. Nos orgulha muito. Daqui a pouco.